Olá, olá! Vamos começar mais uma aula. Esse é o terceiro dia, é o terceiro bloco de aulas do nosso workshop, do primeiro workshop online Liderança Coaching para Enfermeiros. Seja bem-vindo você que está assistindo aqui comigo ao vivo. Seja bem-vindo você também que está vendo reprise, seja no grupo ou na área de membros. E hoje eu vou falar nessa aula eu vou falar sobre liderança coaching para enfermeiros com inteligência emocional. A aula é Inteligência Emocional para Enfermeiros Líderes e a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre inteligência emocional, como desenvolver, quais são os níveis, de forma que isso pode melhorar o seu desempenho enquanto líder. Porque a inteligência emocional, você vai ver que ela não é só importante para a liderança, ela é importante para a liderança e para a vida. Suelen, seja bem-vinda. Daniele, Alane, Daniela. Daniela é a mesma. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora são 9 horas da manhã, dia 15 de agosto, e essa aula está acontecendo ao vivo. Bora começar? Vocês já ouviram falar em inteligência emocional? Alguém já ouviu falar sobre isso? Quando você pensa em um chefe, um líder que seja exemplar, uma pessoa que seja exemplar, quem que vem à sua mente? Das pessoas que já passaram pela sua vida, dos professores, dos enfermeiros com quem você já trabalhou, ou mesmo que não seja enfermeiro. Olha, os bons líderes, normalmente, a pessoa que passou pela sua cabeça era alguém autoconfiante, era alguém que nunca perdia o controle, que enfrentava os desafios, deixando de lado os problemas pessoais, que conseguia superar as adversidades com serenidade. Era alguém que tinha sempre uma boa resposta, porque ele conseguia analisar a situação de um ângulo diferente. Era alguém que tinha um carisma, ele conseguia fazer uma conexão com as pessoas, se conectar de fato com as pessoas. Então, a inteligência emocional é o que vai fazer com que você comece a trilhar o seu caminho para ser um profissional e, quiçá, até uma pessoa melhor. O QI, pessoal, é o nível, né, aquele índice do nível de inteligência, não, de nível de mental e intelectual, né? Intelectual, não é de inteligência. O QI é o índice de nível mental e intelectual do indivíduo. E o QE descreve o quociente de inteligência emocional, descreve uma capacidade ou uma habilidade de perceber para avaliar e controlar as emoções sobre si, dos outros e dos grupos. Então, o QI é de inteligência intelectual e mental. E o QE é o de inteligência emocional. O QE descreve a capacidade das pessoas perceberem e avaliar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, os sentimentos, as emoções e as reações a esses sentimentos, tá? Eu vou falar de QE mais para frente, então é importante que vocês tenham esse conceito aí em mente. E a gente já falou bastante aqui no workshop que, atualmente, as exigências para que o enfermeiro seja um líder, né, em qualquer nível das instituições de saúde, é que ele seja mais que isso. Ele tem que ser um mentor, um treinador, um conselheiro, um aliado, um amigo que vai manter ali o foco da equipe dele nos interesses da instituição, nos interesses pessoais de quem está cercando ele. Por isso que a inteligência emocional desempenha um papel fundamental na liderança. Uma pessoa que não percebe a importância e não desenvolve a sua inteligência emocional, dificilmente vai ser um líder exemplar. O líder que consegue desenvolver a sua inteligência emocional, ele apresenta várias vantagens, ele tem várias características que são vantajosas para a equipe. Daí, a sua equipe tem muito mais resultado, que é o que no final a gente quer também. Existe uma teoria que é a teoria pluralista da mente. Nessa visão, a inteligência, de um modo geral, foi dividida em 7 diferentes competências que não se isolam, elas se interpenetram, porque sempre envolve mais de uma habilidade para resolver os problemas, embora existam pessoas que têm uma mais desenvolvida que a outra, né? As inteligências se integram, mas as pessoas, normalmente, elas têm alguma inteligência que se sobressai. E as 7 inteligências dessa teoria pluralista da mente são as seguintes. Primeiro, a inteligência verbal ou linguística, que é a habilidade para lidar criativamente com as palavras. São pessoas que conseguem
escrever, ler, falar, eles se comunicam muito bem. Então, a gente fala que eles têm uma inteligência verbal ou linguística muito boa. A outra inteligência é a inteligência lógico-matemática, que é aquela capacidade de solucionar problemas envolvendo números, né, equações e outros elementos matemáticos. Normalmente são pesquisadores na área de ciências exatas, grandes construtores que trabalham com a engenharia civil, esse pessoal que tem a tendência a ter habilidade com questões lógicas de matemática. Existe também a inteligência sinestésica corporal, que seria a capacidade de você usar o seu corpo de maneiras diferentes e hábeis. Os artistas, eu ia falar acrobatas, mas não é só o acrobata, são pessoas que usam o seu corpo como forma de expressão das emoções. Então, os artistas, o pessoal do teatro, da televisão, os próprios pintores, pintores não, o pessoal do circo, como é que fala? Eu não esqueci o nome do pessoal que trabalha em circo, mas tem um nome que é específico deles. Mas essas pessoas têm a inteligência sinestésica corporal muito desenvolvida. E aí, nesse caso, não é que ele não tem as outras inteligências. É que ela foi bem mais desenvolvida, ela está bem mais desenvolvida. Uma outra inteligência é a inteligência espacial, que é aquela inteligência que nos dá a noção de espaço e direção. Eu tenho uma péssima inteligência espacial. Eu me perco muito facilmente, dificilmente, se eu não estiver conduzindo, dificilmente eu consigo voltar conduzindo no carro, por exemplo, porque eu não consigo me localizar muito bem em relação a norte-sul, leste-oeste. A minha inteligência espacial é bem fraquinha. Existe a inteligência musical também, que é a capacidade de você organizar sons de maneira criativa. Então, estão aí os compositores, os músicos até, as pessoas que têm uma habilidade maior em tocar instrumentos musicais. Existe a inteligência interpessoal, falei que são 7, essa é a 6ª. Existe a inteligência interpessoal, como que é aquela habilidade de você compreender os outros, a maneira como você aceita e convive as outras pessoas. E existe a inteligência intrapessoal, que se refere à capacidade de relacionamento consigo mesmo, a questão do autoconhecimento, de você se compreender, entender seus limites, seus medos, e entender por que você está sentindo determinados sentimentos, as emoções, tá? Essas são as 7 inteligências da teoria da visão pluralista da mente. Pluralista da mente. Existe essa teoria que é consolidada, ela é uma teoria muito forte no ramo da psicologia, e ela descreveu essas 7 inteligências, né? Mas aí, ela é uma teoria que foi revista, e o Gardner, que é o principal psicólogo que desenvolveu essa nova visão, não foi só ele, mas ele foi o principal, ele afirmou que todos nós nascemos com potencial dessas 7 inteligências. Só que, a partir do que nós vivemos, do nosso ambiente, dos aspectos culturais do local onde a gente mora, algumas delas são mais desenvolvidas do que outras. E a gente deixa de aprimorar umas para reforçar outras. Isso lá na infância, isso lá na adolescência. E a partir daí, uma acaba se sobressaindo sobre as outras. Então, você provavelmente tem uma dessas 7 inteligências mais desenvolvidas. Sheila, mas eu só tenho uma. Não, você tem as outras também, mas elas estão em menor grau. E conhecer que existem 7, saber como desenvolver essas 7 vai ser fundamental para que você seja um líder. Porque, por exemplo, se você trabalha em um ambiente em que a sua inteligência, a sua inteligência corporal, a inteligência musical é importante, você vai precisar desenvolver agora um pouco mais da sua inteligência musical. Se a inteligência lógico-matemática sua, que não foi desenvolvida lá na sua infância, lá na sua adolescência, está sendo exigida agora, você precisa ter um pouco mais de inteligência lógico-matemática, é a hora de você desenvolver, porque todas elas podem ser desenvolvidas. Agora que nós somos humanos ou adultos, a gente pode descobrir, né? A gente é capaz de perceber qual é a inteligência que está faltando e focar nela para que ela suba de nível também. Então, no nosso caso, a gente tem a inteligência verbal, que também é necessária, né? A verbal e linguística também é necessária. É importante você se comunicar bem, porque você é uma pessoa pública, né? Você trabalha com equipe, você tem seus líderes, você trabalha com seus pacientes, você precisa aprender a se comunicar bem. Se a inteligência verbal e linguística para você não é uma das mais fortes,
talvez seja o momento de você focar nessa inteligência. Aí veio, depois que essa teoria estava consolidada, foi publicada e tudo mais, veio uma outra pessoa e falou, olha só, eu acho que tem mais duas. Essa outra pessoa chama Daniel Goleman, e ele se tornou, a partir desse momento, uma das pessoas um dos maiores experts em inteligência emocional. Inclusive, vocês vão ganhar um livro do Daniel Goleman, vários, acho que tem uns 3 livros dele lá para PDF, lá na área de membros, porque todos os livros dele são essenciais para quem quer desenvolver uma inteligência emocional para ser o que? Um líder de alta performance. O Daniel Goleman, ele chegou e falou, olha só, eu acho que tem mais duas. A inteligência pictográfica e a inteligência naturalista. E aí, a partir daí, todos os pesquisadores, né, todos os estudiosos dessa área, eles começaram a perceber que a inteligência emocional, na verdade, ela não pode ser delimitada. Ela é muito mais ampla do que se pode imaginar. E foi definido que a inteligência emocional era a capacidade de você compreender as nossas emoções, as suas e as dos outros emoções, assim como entender as reações. É a inteligência emocional que dá às pessoas uma variedade de habilidades, tais como a capacidade de gerenciar relacionamentos, de influenciar e de inspirar pessoas, e cada indivíduo possui diferentes níveis de inteligência emocional. Daí a importância de você se desenvolver nessa área, né, na inteligência emocional, para que você seja um líder melhor. Os líderes com alto grau de inteligência emocional, eles sabem o que sentem e o que significa as suas emoções e como elas podem afetar as pessoas ao seu redor. Sabe aquele enfermeiro que explode por causa de algum problema, que é bruto, grosso ou que se exalta ao falar com as pessoas? Ele está precisando desenvolver inteligência emocional, porque ele não está conseguindo perceber que as reações dele, as emoções dele afetam negativamente as outras pessoas. Da mesma forma que aquele enfermeiro que quando tem algum problema, ele fica super desmotivado, ele quer se enfiar a cabeça na areia e ficar lá igual um avestruz para não ficar sentindo aquele problema, ele se desanima, ele fica retaído, né? Ele fica todo acuado por causa da situação, também está precisando desenvolver inteligência emocional, porque ele precisa saber de que forma que que ele sente afeta as outras pessoas e trabalhar isso para que essa reação ao que ele sente seja positivo para a equipe. Aquele líder que eu citei, do cara que explode, e esse líder, do cara que se sente acuado e se retrai, eles não estão causando reações positivas nas pessoas ao seu redor. Sendo assim, estão prejudicando a equipe. Daí a importância de você entender e desenvolver a sua inteligência emocional. E existem 5 áreas de desenvolvimento da inteligência emocional: o autoconhecimento emocional, o controle emocional, a automotivação, o reconhecimento das emoções das outras pessoas, que é a empatia, e a habilidade em relacionamento interpessoal, que são as habilidades sociais. As 3 primeiras se referem à inteligência intrapessoal, isso é, a capacidade de formar um modelo verdadeiro sobre si mesmo. E as outras 3 são as outras 2 são interpessoais, que fala sobre as suas competências em relação às outras pessoas, a entender os sentimentos e causar reações nas outras pessoas. E aí eu quero falar rapidamente sobre essas 5, porque o objetivo dessa aula é te dar 5 dicas. Eu vou te dar algumas dicas para você desenvolver a sua habilidade de inteligência emocional. Mas antes eu quero falar sobre essas 5 áreas de desenvolvimento para você conseguir aplicar as dicas que eu vou te dar na sequência. A primeira área é o autoconhecimento. Pessoal, não é possível você liderar alguém se você não lidera a si mesmo. Vocês concordam com isso? Se você não é um líder que se conhece, que se controla, que tem autocontrole, dificilmente você vai conseguir controlar outras pessoas. Isso é fato, tá? Não tem como liderar o seu filho, ser exemplo para o seu filho, liderar ele se você não
não é exemplo para ele, se você não é líder de si mesmo. As pessoas, elas tendem a copiar, né, a repetir as ações e as reações de quem está ao redor, das pessoas que são referência, né, que estão ao redor. Então, se você não conhece a si mesmo, se você não tem controle sobre si mesmo, dificilmente você vai conseguir controlar outras pessoas, controlar entre aspas aqui, tá bom? Então, o autoconhecimento ou autoconsciência vai envolver a sua consciência emocional, a autoavaliação realística, vai envolver também a autoconfiança. Se você tem, hoje aqui, vamos analisar vocês, alguém aí tem pouca autoconfiança, provavelmente é porque não se conhece o suficiente. Se você soubesse da sua capacidade, você teria autoconfiança bem mais desenvolvida. E às vezes falta isso no enfermeiro. Então, o autoconhecimento envolve tudo isso. A sua consciência emocional, você entender o porquê que você está sentindo, porque você está pensando aquilo. A autoavaliação realista é saber suas limitações, saber quais são os seus gaps, né, o que precisa ser melhorado, o que você tem, quais são as suas capacidades no momento, né, realística faz relação ao momento atual. E a autoconfiança, que é você ser capaz de saber até onde você pode chegar. E você saber quais as suas habilidades para ir além do que você pensa que pode. A outra área de desenvolvimento da inteligência emocional é o autocontrole ou a gestão emocional, que é você saber reagir às suas emoções. Às vezes a gente tem umas reações que são inapropriadas à situação. Líderes com alta inteligência emocional, eles são capazes de se controlar e de manter a calma nas mais diversas situações, por mais que a situação seja adversa. Aquele colaborador que chega já, pô, mas você me colocou no dia do Natal para trabalhar e eu trabalhei no feriado todo esse ano. E você se exalta porque você responde algo do tipo, mas eu não tenho ninguém para colocar, eu tive que colocar, sei lá, você se exalta para responder no mesmo tom de voz, na mesma exaltação que o seu colaborador, você está precisando trabalhar essa área da sua inteligência emocional, que é de autocontrole, de gestão emocional. Quando você trabalha isso, quando você desenvolve essa inteligência, você consegue se manter calmo, explicar o motivo, de repente até verificar se foi um erro, né? Se está sendo injusto, voltar atrás para que você consiga administrar aquele conflito, né? Aquele problema. Então, todos os líderes com inteligência emocional, eles usam isso a seu favor. Eles têm o autocontrole como base para eles resolverem conflitos e enfrentar as diversidades. Sendo assim, eles conseguem administrar muito bem os impulsos e as emoções negativas que eles sentem. E também das pessoas. Ele mantém a compostura, ele permanece otimista e não entra em pânico, mesmo nos momentos mais estressantes. São aqueles líderes controlados mesmo. Eles são... eles têm a gestão emocional, né? Eles são serenos mesmo nas adversidades. Eles pensam claramente e permanecem focados mesmo quando estão sob pressão. Daí a gente tem outra área, que é a área de motivação e automotivação. Se você não assistiu a aula de ontem, que eu falei sobre motivação, eu recomendo que no final dessa, vá lá, dá uma assistida nela. Tem algumas dicas para você trabalhar a motivação dos seus colaboradores. E na aula de sexta-feira, eu vou falar sobre automotivação, sobre como você se manter motivado. E vai te ajudar a desenvolver essa área da liderança emocional, da inteligência emocional, que é a motivação e automotivação. O enfermeiro com essa habilidade, ele consegue se comunicar com todas as partes, entender as diferentes expectativas das pessoas e promover uma visão que pode ser, que é compartilhada com os outros, que é absorvida pelos outros. Os líderes motivados, eles trabalham constantemente em direção aos seus objetivos e o seu trabalho, né, o trabalho deles, tem padrões de qualidade muito mais elevados. Talvez, nós falamos isso ontem, talvez o seu colaborador não esteja apresentando, entregando, né, resultados com alto padrão de qualidade, porque ele esteja desmotivado. Mas agora vamos pensar em você. Será que você está motivado para entregar seus resultados com alto padrão de qualidade? Se não está, você tem que trabalhar a sua inteligência emocional para entender o motivo disso estar acontecendo e encontrar a sua automotivação. A automotivação eu não quero aprofundar falar sobre isso, mas a automotivação é encontrar o motivo, né? Motivação é
encontrar motivos para estar fazendo o que você está fazendo, para fazer o que você precisa fazer. Então, essa é uma área importantíssima da inteligência emocional que você também não pode negligenciar. A outra área é a empatia. Gente, os líderes com empatia, vocês sabem o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De colocar, de perceber a situação que a outra pessoa está passando, está vivendo, e tentar resolver ou ajudar da forma como você gostaria de ser ajudado. Líderes com empatia são capazes de perceber uma grande faixa de sinais que são ligados à emoção das outras pessoas. Esses líderes, normalmente, eles são bons ouvintes e, por isso, eles captam as expectativas e perspectivas das outras pessoas com muito mais facilidade. A empatia também vai permitir que você consiga se relacionar bem e produtivamente com as pessoas, sendo seus liderados, ou seus líderes, ou seus pacientes, de diferentes culturas, origens, graus de inteligência QI, né, mental, porque você vai conseguir se colocar no lugar daquela outra pessoa e pensar de forma objetiva como que você vai reagir àquela pessoa. E a última área da inteligência emocional é a habilidade social. Os líderes que dominam essa habilidade social são grandes comunicadores, são ótimos comunicadores. Eles não se surpreendem com mudanças e são especialistas em obter o apoio das pessoas para a conclusão de projetos, para alcançar objetivos, tá? Com essa habilidade, você consegue muito mais facilmente resolver as divergências, né, gerenciar os conflitos que vão surgir entre os funcionários, entre os clientes e outras partes envolvidas. Então, os líderes com essa área da inteligência emocional bem desenvolvida conseguem se comunicar, e comunicação tem a ver com falar e ouvir, e conseguem persuadir e convencer muito bem as pessoas. Imagina se você tivesse todas essas 5 áreas bem desenvolvidas. Que legal que ia ser. Então, não negligenciem a inteligência emocional. Às vezes a gente trabalha aí uma carreira inteira, uma vida inteira, tentando aumentar, melhorar o QI, que é o quociente de inteligência mental, quando, na verdade, a gente mas precisava também colocar dar um pouco de importância ao que é o quociente de inteligência emocional, porque aí as outras áreas ficam mais fáceis. Até para você elevar o seu QI, você vai ter mais facilidade. Quanto maior a sua capacidade, a capacidade do líder de gerenciar cada uma dessas 5 áreas, maior vai ser a sua inteligência emocional. E o grande desafio nosso é fazer com que, entender que o QI e o QE se complementam. Não adianta você só ter QI e não ter o quociente de inteligência emocional, porque não vai funcionar. É aquele tipo de profissional que a gente sabe que é muito bom tecnicamente, ele sabe muito, mas ele não consegue se relacionar, ele não tem empatia, ele não consegue se comunicar. Aquele tipo de professor que a gente já teve, todo mundo já teve um professor assim, que ele é muito bom, mas a aula dele é ruim, né? Ele não consegue se comunicar se ele não tiver a inteligência emocional bem desenvolvida, porque ele está faltando uma das áreas da inteligência emocional para ele se desenvolver. Qual dessas 5 áreas de inteligência emocional que eu falei você precisa trabalhar primeiro? Porque está influenciando, né, afetando negativamente no seu desempenho enquanto enfermeiro líder. O que você sabe o que você deveria estar fazendo, mas não está, para melhorar o que você é, o quanto você é líder? O que você não está fazendo e sabe que deveria estar fazendo porque vai te tornar um líder melhor? Essas perguntas são importantes que você responda para si mesmo, porque se você conseguir entender o que você não está fazendo e sabe que deveria estar fazendo, que vai te tornar um líder melhor, e você vai lá e faz, qual é a consequência disso? É você simplesmente se tornar um líder melhor. Porque se você sabe que precisa fazer algo que vai te tornar um líder melhor e não está fazendo, aí a responsabilidade por não ser um líder melhor é sua. As pessoas, elas são contratadas, hoje os enfermeiros, eles são contratados pelas suas habilidades técnicas, mas eles são demitidos pelas suas habilidades interpessoais, pelo seu quociente de inteligência emocional. Essa não é uma frase minha, do Peter Drucker, que também é um especialista em
RH, gestão e liderança. E, e é fato, porque se você for tanto que hoje os processos seletivos, eles não envolvem apenas uma prova, né? A prova técnica, né? A prova para entrar no hospital, para entrar no serviço, elas também têm dinâmicas, elas também têm, de repente, uma entrevista. Isso, né, nessas outras etapas dos processos seletivos, a tentativa é de captar ali, de perceber qual é o seu nível de desenvolvimento em inteligência emocional. Saber se você vai conseguir fazer além do que se espera de você. Por isso, de repente você está tentando arranjar um emprego nessa área e não consegue, porque você não está desenvolvendo. Poxa, a gente recebe muitos currículos, eu falo, a gente tem o programa Profissão Enfermagem, né, e os alunos reclamam. Eu passo na prova, toda vez eu passo na prova com notas boas, eu faço a prova com facilidade, eu tenho conhecimento muito bom para entrar no hospital, mas eu nunca passo da entrevista, eu nunca passo da dinâmica. É porque está precisando desenvolver a inteligência emocional. Porque isso é percebível. As pessoas percebem. Existem formas de você transparecer quanto você tem a inteligência emocional desenvolvida ou não. E por isso, eu vou entregar também como bônus a essa aula o livro para download que chama O Corpo Fala. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez você já tenha lido, mas o livro é o mesmo, mas hoje você não é o mesmo, agora que você tem esse tanto de conhecimento. Então, essa experiência de vida e os conhecimentos que você está adquirindo. Então, o livro O Corpo Fala é muito legal para você conseguir perceber o que cada reação da pessoa está dizendo sobre o que ela está sentindo. Vai estar disponível para vocês lá o download na área de membros, tá? Não tem como colocar aqui, mas na área de membros, quando essa aula for colocada lá, o livro O Corpo Fala vai estar lá. É uma ótima forma de você perceber em você de que forma que o que você está, as reações que você tem quando você fala, estão mostrando, de repente, para as outras pessoas o seu nível de inteligência emocional ou o que você está pensando, sentindo. E também vai estar disponível o livro que eu recomendo que vocês leiam, assim, leiam mesmo, que é o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Como eu falei, ele é um dos maiores especialistas nessa área. Ele é um grande escritor e trabalha muito profundamente essa questão da inteligência emocional e eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar. Agora eu vou te dar algumas dicas para você que decidiu, depois dessa aula, desenvolver a sua inteligência emocional. Não é tarde demais, dá para desenvolver, mesmo que você já tenha foco nisso, dá para melhorar. E eu espero que essas dicas sejam úteis para você. Você, enquanto enfermeiro líder, você pode influenciar as pessoas. É possível, né? Pode no sentido de é possível influenciar as pessoas sem precisar manipular e sem precisar usar a sua autoridade. Aprendendo sempre a perceber, a relacionar-se, a inovar, a priorizar, a agir de maneira que você leve em consideração a valência emocional, ao invés de depender apenas da lógica, do intelecto, do pensamento concreto, você consegue influenciar pessoas muito mais facilmente. Assim você acaba não só liderando, mas fazendo história mesmo junto aos seus liderados. A sua passagem, né, a sua passada por aquele setor, por aquela equipe, a sua biografia vai ser não só um começo, meio e fim, mas um legado. As pessoas vão se lembrar de você daqui a 10 anos. E a pergunta é, de que forma que você quer ser lembrado daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Pelas pessoas que passam diariamente por você. Sejam seus colaboradores, seus líderes, porque você vai ser lembrado, ou não, né? De repente, se você vai ser esquecido, insignificante a ponto de ser esquecido. E eu tenho certeza que você não é esse tipo de profissional que quer ser esquecido. Mas qual é a lembrança que você quer deixar dessas pessoas? Um líder coach, né, um enfermeiro que usa a liderança coach, ele sabe que ele é observado, mesmo que de longe. Ele é notado nos mínimos detalhes do seu discurso, da forma como ele age, da forma como ele se comporta, da postura que ele apresenta. E isso é que faz, da forma como ele se relaciona. E é isso que ele faz, que faz com que ele seja lembrado de forma positiva ou negativa. E como que você desperta o melhor nos outros? Como que a inteligência emocional pode te ajudar a despertar nos outros, a deixar esse legado e despertar nos outros o melhor que você pode deixar para as outras pessoas? Desenvolvendo a inteligência emocional, você vai desenvolver as suas habilidades pessoais e essa consciência das suas habilidades pessoais estarem sendo desenvolvidas
vai acabar repercutindo nas outras pessoas. Isso vai nos dar várias vantagens, mas dentre elas a capacidade de lidar com situações difíceis, de saber se libertar mesmo dos velhos hábitos, daquilo que não te leva para frente, de pensar e agir de forma que você produza resultados, o resultado que você quer. Quanto mais a inteligência emocional for desenvolvida, maior o seu nível de entrosamento e relacionamento, bom relacionamento com a sua equipe, com seus líderes e com seus pacientes. Então, a primeira dica para você conseguir desenvolver a sua inteligência emocional é que você tenha coragem de olhar para si mesmo honestamente. É de olhar para si mesmo sem as máscaras, sem precisar mentir, sem precisar se desculpar. Os grandes líderes, eles olham para todos os lados, inclusive para si mesmo honestamente. Os pontos cegos de comportamento que não são úteis para você precisam ser identificados nesse momento. E, poxa, perceber que aquilo ali não está te fazendo bem. E, a partir daí, começar um trabalho para eliminar aquele hábito, aquela prática, aquele estilo de falar, aquela forma de se comunicar, aquela forma de agir. Ao invés de fugir dos seus momentos, né, dos seus gaps, das suas falhas, dos seus pontos de melhoria, encarar eles de frente para trabalhar eles e melhorar, em prol da melhoria, para trabalhar eles em prol do seu desenvolvimento. Algumas pessoas, quando são colocadas de frente com suas dificuldades, eles não gostam, eles fogem, eles mudam de assunto, eles se protegem. Mas os líderes, eles não podem fazer isso. Eles precisam reconhecer quais são as suas falhas e trabalhar para que elas não afetem o seu desempenho junto à sua equipe, junto às pessoas que estão ao seu redor. A segunda dica é você lidar com a bagunça que todo mundo evita. Muitas vezes as pessoas gostam de pensar que uma equipe é alguma coisa lógica, racional e não emocional. Que é aquilo de você criar um protocolo e pronto, tá feito, já fiz minha parte. É aquilo de você criar um fluxograma, um fluxo de trabalho ou criar uma escala e basta, já fiz a minha parte. Mas isso não é verdade. Existe um componente emocional que envolve todas as suas ações práticas não emocionais, tá? Os sentimentos e as emoções que a gente experimenta, que as pessoas experimentam com base nas nossas ações, devem ser levadas em consideração. E grandes líderes, eles sabem que para qualquer grupo de pessoas maximizar o seu potencial, eles devem aprender a lidar de forma eficaz com o lado, os líderes devem aprender de forma eficaz a lidar com o lado humano daquela instituição, daquele serviço, daquelas pessoas, daquela equipe, daquele grupo de pacientes. Se os líderes medíocres, né, que estão medianos aí, não é medíocres de desprezo não, tá? É medíocres de estão na média, os líderes comuns, os enfermeiros comuns, eles não se preocupam com esse lado humano. Por quê? Porque é difícil trabalhar isso. É muito mais fácil você fazer uma escala e não levar em consideração as necessidades do seu liderado, do que você prestar atenção que aquela pessoa, se você colocar naquele plantão, ele vai estar saindo de outro, ele vai chegar atrasado todos os dias. Tá? Então, preste atenção no que os outros evitam prestar atenção. Esse lado humanístico da liderança, ele precisa ser levado em conta e ele faz grande diferença, inclusive no que você vai deixar de legado para a sua equipe. A terceira dica é você construir confiança. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Para que você tenha uma equipe produtiva, engajada, você precisa trabalhar essa questão da confiança da sua equipe em você. E grandes líderes entendem que isso faz toda a diferença. Se você não consegue estabelecer uma relação de confiança com seus liderados, os resultados vão ser prejudicados. Eles sabem que as suas palavras e as suas ações, elas constroem. Os líderes, eles sabem que as suas palavras e ações, eles constroem a confiança. E assim, leva um grande tempo para você conquistar a confiança das pessoas, mas basta um segundo para você perder aquela confiança toda que você criou. Quando a confiança ela é corroída, os líderes acabam
Eles percebem, porque nós somos humanos também, e a gente também tem falha. Então, às vezes, a gente, enquanto líder, acaba provocando reações indesejadas no nosso colaborador, mas o líder que tem inteligência emocional bem desenvolvida, ele percebe que quando a confiança está sendo corroída, quando ela está começando a ficar fraca, age rapidamente para a gente reparar, para que tudo volte ao normal, para que ela não se perca definitivamente, né? E acontece de líder que ele faz, né, o que precisa ser feito, constrói com todo empenho, a confiança dos seus colaboradores, e por causa de uma atitude ele acaba perdendo, e muitas vezes perde definitivamente, a ponto da relação entre o líder e o liderado acabar sendo desfeita totalmente, passando a ser insustentável. Tá? Outra dica para você que quer desenvolver a sua inteligência emocional é esteja disposto a ser vulnerável. Eu acabei de falar, nós somos humanos, né? Os grandes líderes sabem que nós não temos todas as respostas para 100% das perguntas. A gente não está 100% certo o tempo todo. Esteja disponível. Pode pedir ajuda. Você pode dizer que ainda não consegue. Olha, presta atenção que eu falei, ainda não consegue. Porque não basta você ser vulnerável. Você tem que identificar que você está vulnerável e tentar compensar isso de outra forma. Isso incentiva as pessoas a agirem da mesma forma. Alivia a pressão que a gente, enquanto líder das instituições de saúde, sofre. Se você não alcançar uma meta, ok. O que eu posso fazer a partir de agora para que isso não aconteça mais? Para que eu consiga da próxima vez? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Não se cobre a perfeição. Esteja disposto a ser vulnerável, mas não se contente em ser vulnerável. Sempre busque melhoria. Outra dica, seja autêntico. Grandes líderes são eles próprios, eles não são eu ou eles não são outra pessoa. Seja você mesmo, em vez de tentar ser outra pessoa. As suas palavras e as suas ações devem ser congruentes com o que você pensa e sente. Daí a inteligência emocional interferindo mais uma vez. As suas palavras devem ser congruentes com o que você pensa e sente, ok. Mas você tem o controle sobre o que você pensa e sente. Então, uma vez trabalhando isso, as suas palavras vão ser palavras positivas, palavras que levam as pessoas para frente, palavras que ajudam os outros, palavras que confortam, que motivam, que incentivam, que convencem, palavras que animam, não palavras negativas que acabam desestimulando, destruindo equipes inteiras aí. E isso também fortalece a confiança, tá? Ser autêntico fortalece a confiança. Outra dica, mude a sua visão de liderança. Gente, eu sei que vocês que estão aqui já começaram nessa etapa de seguir essa dica, né, de mudar a visão de liderança. Eu sei que vocês são profissionais diferenciados porque vocês estão buscando novos saberes em liderança. E esse é só o primeiro passo. Você precisa conhecer um pouco mais do que é liderar realmente, para que você mude totalmente a sua visão de liderança. Os grandes líderes, o enfermeiro líder coach, ele pede a participação de todos, eles procuram as ideias e procuram ideias, né, com seus colaboradores, eles reconhecem as ações das outras pessoas. Isso incentiva a criatividade, a inovação, a capacidade de entregar resultados. Então, em vez de você enxergar a liderança como uma responsabilidade da diretoria, dos seus superiores, você tem que enxergar a liderança como responsabilidade de todos, da sua equipe e sua. São todos, lembra que eu falo muito da questão da integração. Faça parte da equipe para transformar essa equipe em um time. Mude a sua visão de liderança e isso acaba acontecendo. Outra dica é você abrir espaço para as outras pessoas. A gente que trabalha com pessoas, né, eu falo assim, o enfermeiro é muito complicado ser enfermeiro, porque a gente tem que ter 3 focos, a instituição, o paciente e os nossos liderados. A gente acaba tendo que agradar todo mundo. Tem que ter o equilíbrio entre o agradar todo mundo aí. Mas em se tratando do nosso nível de relacionamento com os nossos liderados, você precisa entender a importância de você compartilhar até os holofotes e abrir espaço para outras pessoas crescerem também, terem sucesso e prosperar. Às vezes eu não sei o que você tem de cargo na sua função, qual a sua função hoje dentro do hospital, se você está trabalhando ou não, mas
Aqui a gente tem vários alunos que são coordenadores, diretores, e eles não têm técnicos de enfermagem como subordinados diretos. Eles têm enfermeiros, outros enfermeiros como subordinados diretos. E uma das queixas que a gente vê muito na nossa formação, dos nossos alunos da formação Leader Coaching, é que, poxa, o meu líder, aí ele faz o curso comigo, ele faz o curso, ele aprende um monte de estratégia, nossa, ele está cheio de vontade de chegar lá e fazer acontecer, mas aí o superior dele, o diretor de enfermagem, fica barreirando, porque ele não tem a nova visão da liderança, mas principalmente porque ele tem medo de perder o lugar dele. O líder prepara, o verdadeiro líder prepara outros líderes, não com medo de perder o seu lugar, mas querendo que aquela pessoa cresça para compartilhar os holofotes. Se você é um diretor, é um gerente de enfermagem e tem outros, os seus liderados estão no mesmo nível intelectual que você precisa querer desenvolver essas pessoas. E, ao contrário do que muitos pensam, isso não vai te colocar em risco, seu cargo em risco. Porque você, sendo uma pessoa que faz isso, já é diferenciado. Então, não tenha medo de abrir espaço para os outros, de fazer com que eles cresçam também, de fazer com que eles se desenvolvam também e mostrem as habilidades, né? Mostrem as habilidades que eles têm, porque você fazer isso já é um diferencial e te protege de perder o seu cargo. Você vai estar em constante melhoria, você pode estar em constante desenvolvimento também, e sempre vai estar um passo à frente, desde que você consiga gerenciar a sua energia, que é a próxima dica. Grandes líderes entendem a importância de você gerenciar a sua energia, seja a energia sua, né, a própria energia, ou a energia das outras pessoas. O enfermeiro Leader Coach, ele está constantemente em sintonia com o que está acontecendo na instituição, ele está se certificando o tempo inteiro de que a energia é uma energia motivadora, é dirigida para a direção certa e que a instituição não está lá sendo improdutiva, que a sua equipe não está sendo improdutiva ou à beira do esgotamento. Perceba o que está acontecendo com a sua equipe. A inteligência emocional, quanto mais você desenvolve, mais você entende o que está acontecendo ao seu redor. Então, gerencie sempre essa energia, perceba o que está acontecendo ao seu redor, para que você não seja com as calças na mão. Aí explode um super problema lá e você estava desatento ao que está acontecendo, aos rumores que estão correndo, aos sentimentos das outras pessoas, né, ao que as pessoas estão achando das decisões, por exemplo, que você tomou. Esteja sempre atento, perceba, pergunte. E por fim, essa não é a última dica, é a última dica dessa aula. Existem várias outras recomendações que eu poderia te dar, mas a gente não tem tempo. Eu falo muito sobre isso no curso, na formação Leader Coaching. Mas, por fim, o que eu acho muito importante falar para vocês aqui nesse momento é que você fique de olho para evitar a autossabotagem. Pessoal, essa aula aqui é uma aula que eu espero que ela esteja te incomodando aí, que você esteja pensando nas suas falhas, não só na falha das outras pessoas, mas pensando nas suas falhas também enquanto líder, enquanto uma pessoa que precisa desenvolver inteligência emocional. Então, fique de olho para evitar a autossabotagem. Desenvolver uma competência nova é muito difícil, porque alguns comportamentos ruins, negativos, eles estão enraizados na gente mesmo há anos. Aí. A gente tem uma vida inteira fazendo uma coisa ruim, ou uma coisa improdutiva, ou tendo uma atitude que não está trazendo benefícios. E aí, ao passar aqui por essa aula, ao assistir essa aula, ao passar por um processo de desenvolver, né, ao entender a necessidade de desenvolver uma nova competência e entrar em prática para desenvolver essa competência, você pode, inconscientemente, criar resistências, criar barreiras, conscientes também, mas muito mais inconscientes, que vão atrapalhar os resultados do seu desenvolvimento. As mais comuns, as resistências mais comuns são, por exemplo, você achar que existem pessoas piores que você, e aí você, não, mas eu sou melhor que fulano, então tá bom. Você não tem que olhar para quem é pior que você tem que olhar para quem é melhor e querer subir de nível, tá? Então, fique de olho para que, uma vez que você identificar, você perceber quais são os seus gaps em relação à inteligência emocional, você não se conforme com a falha, com o erro, com o não estar se desenvolvendo. Você
queira realmente mudar, tá? E entre em ação para mudar. Saber tudo que a gente está passando para vocês agora te traz a responsabilidade de transformação, de mudança. Ninguém está aqui à toa porque não precisava estar aqui. E eu não estou falando de nada místico, não. Eu estou falando é porque vocês são profissionais que têm consciência de que precisam mudar alguma coisa, de que precisam se adaptar a uma nova realidade. E isso é show de bola. Vocês estão diferenciados por isso. Mas é preciso entrar em ação, porque só ter o conhecimento sem ação não basta. Então agora é arregaçar as mangas, fazer o autodiagnóstico, identificar o que precisa ser mudado, mudar e fazer realmente a diferença. Como eu falei, vocês vão ter de bônus para essa aula 2 livros, o livro O Corpo Fala e o livro do Daniel Goleman. Eu recomendo fortemente a leitura dos dois. Vai facilitar a vida de vocês enquanto líderes, acreditem em mim. Ele vai estar lá disponível para baixar, você pode colocar no celular e ao invés de perder tempo no ônibus fazendo nada, vai ler. Ao invés de assistir um filme que não vai te levar a lugar nenhum, pega lá, meia hora de leitura por dia e acaba rapidinho. Isso vai enriquecer você, vai te desenvolver, aprimorar a sua inteligência emocional e aí liderar vai ser muito mais fácil. Alguma pergunta? Eu falei hoje sem olhar perguntas. Natália está perguntando, a inteligência emocional pode ser relacionada ao temperamento? Sim, sim. Uma pessoa com temperamento explosivo, ela está muito aquém do que necessário, do que precisa dentro do escopo da inteligência emocional. As pessoas que têm um temperamento muito explosivo, né, que falam gritando, que são brutos quando tem uma resposta, os líderes não são assim, os verdadeiros. O líder coach, ele não é assim, ele tem a inteligência emocional bem desenvolvida e com isso ele consegue se manter passivo, no sentido positivo da palavra, inalterado diante das situações adversas, e o seu temperamento é constante, não é aquele tipo de profissional que cada dia está de um jeito, cada plantão está com um humor diferente e acaba irradiando isso nas outras pessoas. A Josiane falou, sempre percebo, acho que livro do Daniel Goleman e acabou trocando por outro. Ai, não entendi. Mas aí sobre, inclusive, tem artigos de enfermagem muito bons. Sim, tem vários artigos sobre inteligência emocional para liderança, para enfermeiros, porque a gente lida muito com emoções, né? A gente trabalha com pessoas e a gente tem nossos pacientes, a gente tem nossa equipe, nossos liderados e nossos líderes. A gente está no meio de uma rede e aí desenvolver inteligência emocional é essencial para o enfermeiro. É negligenciado, infelizmente, ainda. A gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso em lugar nenhum, mas seria muito bom se tivesse. Muito bem, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Lembrando que vocês vão ter o material para download, o PDF base dessa aula, na área de membros, assim que essa aula for adicionada lá. A próxima aula é às 14 horas, para quem está vendo ao vivo aqui comigo, e eu vou te dar algumas dicas para você construir sua credibilidade diante da sua equipe. Por que é importante? Acho que você sabe. Se você não tiver credibilidade, você não será um líder. Simples assim. Então, eu te espero na próxima aula às 14 horas. Estou no chat, quem quiser conversar um pouquinho, eu estou aqui no chat, né? No bate-papo aqui nos comentários dessa aula. E a gente se fala já já. Beijo, beijo, até a próxima.